é doido. Você já se perguntou sobre como os transtornos mentais são tratados na cultura pop? Oi, eu sou a Aino. E eu sou a Nini e nós somos as Nerd Waifus. Trazendo pra você conteúdo geek de diversidade e hoje transtornos mentais na cultura pop. Estreia agora no dia 30 no Disney Plus o Cavaleiro da Lua com o maravilhoso Oscar Isaac. E o protagonista tem TDI, que significa transtorno dissociativo de identidade, que era antigamente conhecido como transtorno de múltiplas personalidades. E a gente percebeu que não é uma boa representação desse transtorno, como nunca é na cultura pop. E a gente resolveu fazer esse vídeo aqui, falando sobre a representação, a representatividade de transtornos mentais na cultura pop. E por que quase toda representatividade é ruim? Um exemplo. Os personagens que possuem transtornos mentais geralmente são vilões. Isso não vale só para transtornos mentais. Personagens com deficiência geralmente também são os vilões. Personagens que usam bengala, personagens cadeirantes, personagens que apresentam deformidades, geralmente são os vilões das histórias. Porque eles são o diferente, né? São fora do que a sociedade considera como normal, então eles só podem ser errados. Para vocês terem uma ideia, né, numa pesquisa feita entre os anos 80 e 90, de todos os personagens de cinema e TV que apresentavam transtornos psicológicos, 20% eram assassinos e 70% eram violentos. Entre as pessoas sem transtornos, só 5% eram assassinos e 40% eram violentos. Eu vou deixar aqui o questionamento. Vocês acham que esses números correspondem à realidade? Comentem aqui se vocês acham que isso aí tá de acordo com o nosso mundo, com o mundo real, os dados do mundo real. Mas esse problema de retratar questões sociais com dados muito discrepantes da sociedade é recorrente na indústria cinematográfica, na indústria do entretenimento. Um exemplo são os personagens soropositivos, o HIV e a AIDS. A gente tem um vídeo aqui falando sobre isso, a gente vai deixar o link aqui na descrição também. Mas falando especificamente de vilões de super-heróis, o negócio fica muito complicado. Tanto na DC quanto na Marvel, eles têm instituições para vilões com transtornos. Inclusive, a gente mais pra frente vai fazer um vídeo só sobre a questão da institucionalização na cultura pop, que é um outro problema maior ainda. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, o link já está aqui para você assistir, vai estar também aqui embaixo na descrição. Na DC tem o famosíssimo Asilo Arkham, e na Marvel eles também têm o deles. Tem o Arkham da Marvel. Tem o Eu não sabia! Mostra no filme do Venom, né? Que é a Ravencroft. E é muito louco que existam essas instituições, porque eles patologizam esses vilões, né? Eles dão diagnósticos para esses vilões, mas sem falar o nome da doença que eles têm, né? Mas eles têm as estereotipias das doenças mentais, os transtornos mentais que existem aqui no mundo real. Eles quase pegam os transtornos e transformam em uma fórmula para criar o vilão. Exemplos bem diretos disso são: o Charada é considerado por muitos como do espectro autista. Ele tem toda a questão do hiperfoco, do conhecimento acumulado, do pensamento rígido. O Chapeleiro Louco, ele é considerado esquizofrênico, né, com todas as características e estereotipias, como a Aino tava falando. E o Duas Caras é meu ódio. Complexo. Porque ele tem duas personalidades. O que caracterizaria um TDI, aí um transtorno, né, dissociativo de identidade, múltipla personalidade, porém, um lado é deprimido e o outro é espalhafatoso, mais violento, que é a mania. E ele fica trocando entre esses dois lados apenas, né? Então, na verdade, ele seria uma representação meio literal do que as pessoas acham que é o transtorno afetivo bipolar. Uma representação muito ruim do que seria a bipolaridade. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o transtorno afetivo bipolar no nosso Instagram, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, @nerdwaifus. Se os vilões da DC são super icônicos, a gente ama os heróis da Marvel. E apesar dos vilões da Marvel também serem tudo transtornado, nos heróis da Marvel, de vez em quando, a gente vê algumas coisas também sendo desenvolvidas. Como aconteceu com o Homem de Ferro em O Homem de Ferro 3. Porque nesse filme ele tá com estresse pós-traumático por causa dos acontecimentos do primeiro filme dos Vingadores. E é uma representatividade excelente de estresse pós-traumático. É uma coisa que Hollywood costuma acertar, na verdade. É um dos poucos transtornos que Hollywood sabe desenvolver, até por causa da quantidade de filme de guerra, né, de veteranos. Então, o PTSD, né, que é o estresse pós-traumático, é uma coisa
bem trabalhada em Hollywood. E eles souberam trabalhar isso no Tony Stark em Homem de Ferro 3. Porém, a representação do Thor deprimido depois do fim de Asgard foi um problema em vários níveis, né? Infelizmente, não souberam trabalhar a depressão dele, acabou virando piada, né? Isso tem que ser tratado com seriedade. E não foi legal. Tem momentos delicados, mas a maior parte do tempo que ele está em cena é com viés cômico. E depressão não é engraçado. Principalmente porque, tipo, gente, morreu todo mundo. Ele perdeu tudo. Ele perdeu o lar, a família, os amigos, tudo que ele conhece, que é familiar pra ele, se foi. Então ele está com depressão. É isso, né? O quadro dele é depressão. E o personagem ficou patético. Nem vamos falar da gordofobia aqui, né? Um assunto pra outro vídeo. Voltando a falar do Cavaleiro da Lua, que acabou de estrear, o Ethan Hawke, que tá fazendo o vilão, ele comentou de como pra ele foi meio estranho, ele teve que fazer muita pesquisa pra fazer o personagem dele, porque ele não está acostumado do vilão ser são e o mocinho ser a pessoa com transtorno. E o TDI no Cavaleiro da Lua é um problema, porque ele não existe nos quadrinhos. Nos quadrinhos, os poderes do personagem são todos místicos, enquanto na série é uma outra personalidade dele que tem poderes. Claramente tem um viés místico ali, mas aí a gente vem com um outro problema, que é essa paranormalização de alguns transtornos, como o TDI, o transtorno dissociativo de identidade. O TDI, na verdade, é o que é mais paranormalizado de todos eles, né? Porque sempre tem aquela personalidade que tem superpoder. E você fica, não é assim que funciona. Não existe pessoa com múltipla personalidade que tem uma personalidade com superpoderes, assim. Inclusive, o TDI, ele é um transtorno que é uma consequência de trauma repetido. Tem muita coisa em comum com o estresse pós-traumático. É um transtorno como vários outros, ele é totalmente clínico, não tem absolutamente nada de místico e paranormal. Um exemplo pra mim que, tipo, é o exemplo mais clássico de como o TDI é tratado na cultura pop é em Fragmentado. Fragmentado tá lindo, é uma representação excelente, apesar de ser um vilão, né, que é o problema número 1 de representação de transtornos, mas a maneira como é mostrado na tela tá bem realista. Até que aparece o personagem com poderes, aí eu fiquei, não acredito que isso está acontecendo. E essa personalidade não é só uma personalidade com poderes, ele é um monstro. O que não podia ficar pior. E daí a gente chega no transtorno favorito dos roteiristas na hora de escrever vilão, que é o transtorno de personalidade antissocial, ou o psicopata, gente. Feche os olhos e imagine vilões, assassinos de filme. Quantos são psicopatas? Todos, porque não podem tirar o rabo pra comer. Exatamente. Referência de Chaves, quem entendeu, entendeu. Ok. Uma pesquisa aponta que entre 0,2% a 3% da população mundial tem transtorno de personalidade antissocial. Pô, 3% de gente pra caralho, hein? Pois é, 3% é muita gente. Pô, 3 pessoas a cada 100 pessoas. Você conhece pelo menos uns 3 psicopatas na sua vida. Vamos pensar sobre isso. Você não vai dormir hoje à noite. Mas a questão é essa, né? Nem todo mundo que tem transtorno de personalidade antissocial é assassino. A característica que mais diferencia ele de outros transtornos de personalidade é a questão de que eles não sentem remorso. Esse aqui é o divisor de águas, assim. Mas nem sempre eles vão fazer escrotice, tá? Às vezes eles fazem e não sentem remorso, e às vezes eles vivem uma vida normal aí. E tá tudo bem. Sem sentir remorso, vai seguindo a vida. Inclusive, muitos vilões e personagens que são considerados psicopatas não são. Tipo, falam assim, não, fulano é um psicopata, né? Eles falam na cena. E não são, porque os critérios considerados para diagnóstico mudaram muito ao longo dos anos. Então a pessoa que era considerada, sei lá, tipo, em 1990, talvez não seja mais considerada hoje em dia. Só porque a pessoa é um assassino, não significa que ela é um psicopata. A não ser que ela seja serial killer. Que aí a estatística muda. Entre serial killers, 90% são pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Estamos falando de dados reais, não de dados da ficção, tá, gente? Exatamente. E o problema, mais uma vez, da ficção não retratar direito a realidade é que a gente assiste vendo esses psicopatas super violentos e todo mundo é assassino e todo mundo é super cruel e maquiavélico e torturador.
E às vezes a gente não está preparado para lidar com uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial que pode estar ali do nosso lado e não é um assassino. Eu tô apontando pra você, parece que você que é tadinha. Mas enfim. E a pessoa é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial e você não vai saber, não vai nem saber identificar e muito menos saber lidar com essa pessoa na sua convivência, no seu dia a dia. Porque na ficção que você vê na TV, se a pessoa não é um assassino, obviamente ela não vai ser um psicopata. E essa questão de que alguém do seu lado pode ter o transtorno é o principal problema de como os transtornos são retratados no entretenimento. Um grupo de psicólogos do Noroeste americano fez um texto sobre essa questão de como os transtornos são retratados na TV e nas séries. E em coisas muito mais simples do que super-herói, em série de adolescente, por exemplo. Existe uma glorificação do suicídio muito grande, ou o suicídio é tratado como uma alternativa de vingança, tipo 13 Reasons Why. Outra questão é que eles sentem que todos os sintomas, eles são extremamente exagerados. Então as pessoas não procuram ajuda porque elas falam, mas eu não tô mal desse jeito. Preciso, eu não tô desse jeito. O negócio é tão exagerado que as pessoas não se reconhecem num diagnóstico que é o delas. Um outro estudo da Universidade do Sul da Califórnia analisou mais de 100 filmes e 50 séries para ver como era a questão da saúde mental retratada nessas obras. E uma coisa que chamou a atenção da gente é que apenas um personagem LGBT possuía transtornos mentais, que é completamente fora da realidade. Estatisticamente, uma pessoa LGBT tem 3 vezes mais chances de desenvolver um transtorno mental do que uma pessoa hétero cis. E uma coisa que piora completamente esse cenário é que os psiquiatras também são vilões. De cara aqui já vou citar 2 pra vocês. Dr. Hannibal Lecter e a nossa querida Harley Quinn, psiquiatra apenas do Coringa. E assim, como o psiquiatra é essa pessoa que entra na sua cabeça, é uma pessoa que te medica mudando quem você é, ele acaba se tornando um vilão em potencial. Como é que você vai buscar ajuda se o psiquiatra também é vilão? Se bem que com a Harley eu ia, hein? Olha, com o Hannibal do Mads Mikkelsen... Ele vai te comer? Vai te comer? Querido. E o transtorno que a gente resolveu não falar é o autismo, né? O transtorno do espectro autista. Porque ele é muito delicado, tem muitas nuances e ele é retratado de diversas formas na cultura pop, mas em breve nós faremos um vídeo sobre isso também. Se você estiver no futuro, o link já está aqui e já está aqui também na descrição desse vídeo. E se vocês quiserem ver a gente falando sobre o filme do Coringa, né, sobre o filme lá do Coronga, vocês podem ir nesse vídeo que está aí na sua tela. E sigam a gente nas nossas redes sociais, @nerdwaifus em todas elas. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Vida longa e próspera. E que a força esteja com você.